Vem pra cá porque essa semana a unidade de urgência psiquiátrica fechou mais uma vez, hein? Então a minha pergunta é, como fica a situação dos pacientes da saúde mental no município de Aracaju? Essa é a pergunta que a Pitbull faz e todos os profissionais também. Por isso, para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio Alan Santana, presidente do Conselho Regional de Psicologia. Boa tarde, bem-vindo. Olha, minha pergunta é rápida, prática e fácil. E agora, José, como é que vai ficar? Agora, na verdade, nós estamos vivenciando um quadro de desassistência dos pacientes e todos os usuários da rede de saúde mental. Porque esse problema do São José ele não impacta somente a cidade de Aracaju, mas, na verdade, todo o estado de Sergipe, que tinha somente o São José como a sua retaguarda psiquiátrica 24 horas, acaba ficando desassistido das suas emergências e suas situações excepcionais. Então vamos explicar direitinho para quem está em casa. Eu tenho um familiar que ele tem um surto psiquiátrico, ele é assistido pelo SUS, e aí o que é que a gente via? Acompanhava o SAMU, ia lá na residência e levava até a urgência do São José. Agora não tem mais, fechou. Exatamente. Esse é o fluxo padrão de atenção às situações de crise. O SAMU fazia o seu trabalho adequadamente, o São José vinha desenvolvendo as suas atividades adequadamente, mas agora, com o fechamento, o SAMU não tem para onde levar e as pessoas acabam ficando sem essa assistência que é de primordial importância para todo o tratamento e prognóstico positivo dessas pessoas. E tudo isso por conta de uma dívida, não é? Tudo isso por conta de uma dívida que passa de 2 milhões, segundo a assessoria do Hospital São José, que vem se arrastando há bastante tempo. Não é a primeira vez que isso acontece, eles já fecharam as portas antes, tentaram renegociar a dívida, mas parece que os acordos não estão sendo cumpridos. E nesse caso, quem sofre é a população, é o familiar, é o paciente que necessita desse serviço de urgência. Os pacientes em Aracaju ainda têm uma válvula de escape, porque tem os CAPs que funcionam 24 horas, alguns e ali a família pode encaminhar, apesar de não ter psiquiatra no plantão, é verdade? Tem verdade. Só equipe de enfermagem, então não pode medicar, você recebe, acolhe, mas não pode prescrever. Exatamente, mas pelo menos nós temos CAPs 24 horas, mas pelo critério populacional de instalação dos CAPs, acontece que o interior do estado não conta com a rede de atenção psicossocial 24 horas através dos CAPs. A única retaguarda era o Hospital São José. Aracaju ainda consegue, com muito esforço por parte dos profissionais, penalizando muito essas equipes, ainda consegue dar conta minimamente dessa demanda. Mas e o interior? Como é que fica? Como é que estão as pessoas que estão lá nos seus municípios, no interior do estado, sem assistência psiquiátrica em nenhum momento, porque muitas vezes a cidade não tem um CAPs, ou mesmo quando tem um CAPs ele não vai funcionar pelo seu critério de funcionamento padrão no fim de semana, então a gente vive uma desassistência dessas pessoas. Então vamos aproveitar a audiência do Balanço Geral para explicar para quem está em casa, principalmente quem mora no interior e principalmente também os municípios que não têm CAPs, porque não são todos os municípios. Como é que faz no caso de um surto? Existe alguma sugestão, existe alguma medida, o senhor como profissional que pode passar um conselho? Olha, as pessoas elas podem até acessar o serviço de urgência, buscar o SAMU, as unidades de pronto atendimento, mas o fato é que sem a urgência do Hospital São José, esses casos eles não vão dar conta. A rede de atenção psicossocial ela precisa de vários equipamentos funcionando para acolher adequadamente essas pessoas. Você pode até buscar o profissional de saúde, você pode até buscar a sua unidade de saúde para tentar ajustar alguma coisa, mas sem CAPs e sem o Hospital São José, a gente basicamente volta aos tempos da não assistência à saúde mental. E hoje a gente vê que a urgência psiquiátrica, a questão da saúde mental é um dilema, não é, no país inteiro. É um sofrimento também para os profissionais dessa área. Sim, sim. Nós, profissionais da psicologia, sempre muito engajados e sempre muito atuantes na luta pelos direitos das pessoas com transtorno mental, vemos essa situação do Brasil como um todo com enorme preocupação. Porque, na verdade, o que está acontecendo é que cada vez mais a gente está regredindo em toda uma política de saúde mental brasileira que era elogiada mundo afora por sua capacidade de fechar manicômios e ofertar atenção psicossocial para as pessoas. Nesse momento, nós corremos o sério risco de retroagir em todo esse processo que foi construído para a sociedade brasileira. É uma pena. Muito obrigada, presidente, por suas informações. As portas estão sempre abertas aqui. É isso mesmo, a gente traz todos os temas de relevância para a população sergipana e esse é um tema importantíssimo. Como o próprio presidente falou, criamos os CAPs, não é, para melhorar aí tem uma rede que na verdade não é rede e hoje tem uma desassistência porque as portas estão fechadas. Como é que você vai ter uma urgência sem atendimento? É demais, não é? A coisa tá feia.